Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao YouTube da Academia do Sol. Hoje vou falar para vocês o mercado fotovoltaico no mundo. Vou trazer para vocês números do impacto que o setor fotovoltaico tem no mundo todo e, inclusive, vou destrinchar isso a nível de Brasil. Vou falar para vocês toda a divisão do mercado de energia que existe no Brasil e onde o setor fotovoltaico está posicionado hoje e as projeções que a gente tem para o futuro do nosso país. Solta a vinheta da Academia do Sol, que hoje eu vou falar sobre mercado de energia solar fotovoltaico. Bom, para começar, primeiramente, como eu sempre peço para vocês, eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal aqui embaixo, no YouTube, se você ainda não é inscrito, obviamente, né? E para você deixar o seu comentário aqui no vídeo para dar dicas pra gente sobre novos conteúdos e também trazer seu feedback sobre os nossos vídeos que a gente traz toda semana aqui para vocês. Primeiramente, galera, vou posicionar vocês onde o mercado fotovoltaico se encontra hoje no mundo. Então, claro que a gente sabe que existem várias fontes de energia no mundo todo. A gente tem fonte hidrelétrica, a gente tem fonte de carvão, a gente tem fonte de petróleo, eólica e a gente, obviamente, tem a fonte solar. Então, eu vou falar para vocês hoje que a fonte de energia solar fotovoltaica já tem mais de 1 terawatt de potência instalada no mundo todo. Isso é muita coisa. Mostra aqui embaixo o número cheio de zeros em watts que a gente tem instalado no mundo todo. Tá vendo a quantidade de zero que tem aqui embaixo? Isso é a quantidade de watts que a gente tem instalados de fotovoltaica pelo mundo todo. Falando para vocês sobre fotovoltaico, o posicionamento do Brasil hoje é um posicionamento ainda engatinhando dentro do que a gente pode, né? Dentro do potencial que o Brasil tem de geração fotovoltaica. Só para vocês terem uma ideia, hoje o Brasil se encontra, é claro que isso com dados que a gente tem de registro, a gente sabe que o Brasil já subiu um pouco, né? A gente já tem atualizações aí que o Brasil já cresceu bastante, né, de energia solar, mas os dados que a gente tinha, né, oficiais, recentes, né, o último dado que a gente tem, se eu não me engano, é de abril de 2022, então o dado que a gente tinha era o seguinte: a China estava em primeiro lugar, né, com 306 gigawatts de potência instalada, tá? Os Estados Unidos em segundo lugar com 93,7 gigawatts. Para vocês terem uma ideia aí, a diferença entre o primeiro lugar, que é a China, e o segundo lugar, que é os Estados Unidos. É muita coisa, né, a diferença. 306 para 93, tá? E aí vai caindo, né? Japão, Alemanha e assim vai descendo. E aí chega no Brasil em 13º lugar com 13,6 gigawatts. A gente sabe que o Brasil já ultrapassou mais de 20 gigawatts de potência instalada de energia solar, mas esses dados, né, que a gente tinha no início do ano passado. Então, é claro que o Brasil já cresceu, os outros países também já cresceram, né? Mas a gente deve ter o Brasil já posicionado na próxima divulgação do ranking em uma posição um pouco melhor. Mas a gente sabe que para chegar onde a China está hoje, a gente tem que remar muito ainda, né? Então, a gente sabe que o caminho é longo, mas o Brasil tem muito potencial. A gente não perde em nada de território para a China, né? A China também tem um grande território, igual o Brasil, mas a gente sabe que o Brasil também tem muito território e o principal, irradiação solar. E também a gente tem muito consumo. É claro que um pouco menos que a China, né? A China tem ali mais de 1 bilhão de habitantes, né? O Brasil tem pouco mais de 250 milhões de habitantes, né? Eu acredito, o último dado do IBGE não lembro qual que é, mas a gente tem bem menos população do que eles, então a demanda energética nossa é bem menor também, tá? Mas é claro que a gente tem muito potencial para explorar ainda na energia solar fotovoltaica no nosso país. Eu vou destrinchar um pouco melhor os dados do nosso Brasil aí de geração de energia para vocês entenderem um pouco melhor. Falando aqui do mercado brasileiro agora. Então, já posicionei vocês a nível mundial, né, para vocês entenderem onde o Brasil está classificado. E agora eu vou falar para vocês um pouco sobre como está isso tudo dentro do nosso país. A nossa divisão, né, de geração de energia espalhada pelo Brasil nas diferentes fontes, né, da matriz energética brasileira. Hoje a gente tem 205.668 megawatts de potência instalada, né, de geração de energia em toda a matriz energética. Isso dá 205 gigawatts, né, de geração de energia em toda a matriz energética. Aí dentro disso, a gente tem a matriz hídrica em primeiro lugar, né, com 109 gigawatts, né, de potência. Então é uma potência bem relevante, mas para vocês terem uma ideia, né, de potência hídrica, a gente tem menos ainda do que só de solar que a China tem, né? A China tem 306 GB, né? A gente tem 109 GB de potência hídrica, né, instalada no Brasil. A solar, agora, recentemente, né, há pouco tempo, a gente chegou no segundo lugar da matriz energética brasileira. Então a solar fotovoltaica hoje tem 23,8 gigawatts de potência instalada, né? Bem mais do que aqueles 13, né,
que traziam aqueles dados, né, da matriz energética mundial. A gente sabe que aquilo lá é um gráfico mundial, então ele demora um pouco mais a ser atualizado. A gente tem dados oficiais do Brasil, já com pouco mais de 23 gigawatts, né, de potência instalada. Isso representa 11,2% da matriz energética. Lembrando, gente, que dentro desses dados, 23 gigawatts de potência de energia solar fotovoltaica, a gente tem geração distribuída e geração centralizada, tá? Então tem a divisão entre os dois aí. Somando os dois, a gente tem lá os quase 24 gigawatts de potência instalada, que representa 11,2% da matriz energética. Em terceiro lugar, a gente tem a eólica com 23,7%, um pouquinho menos, né, que a solar, bem pouquinho mesmo, menos que a solar, representando 11,1%. E aí a gente vai descendo a cadeia em gás natural, biomassa, petróleo, carvão mineral, nuclear. E a importação, a gente tem pouquinho importação de energia hoje no Brasil, a gente tem uma matriz muito grande, né? Então a gente precisa importar muito pouco hoje, é bem residual. 3,8% da nossa energia a gente importa hoje no nosso país, tá? Isso falando de mercado nacional, né? De potência de geração nacional, né? Então a gente entendeu qual que é a cadeia energética que existe no Brasil hoje, a potência instalada que a gente tem na matriz energética e onde a solar está posicionada. A gente está em segundo lugar, tá? Vai ser difícil chegar em primeiro lugar, né? A hídrica é muito grande ainda, mas a gente pode distanciar um pouco mais ainda da eólica, né? E ainda mais das outras fontes de geração que existem, né? Principalmente das fontes de geração que geram custos altos, como as termoelétricas, né? Que geram o custo ali de bandeiras tarifárias. Então a nossa tendência é galgar ainda mais na geração de fontes renováveis, né? Então, hídrica, solar, eólica, né? Que tem a matriz energética renovável, né? Para a gente ter menos desgaste, né, do meio ambiente com isso, tá? Então, agora falando do mercado de energia solar no Brasil. Então, dei uma posição do Brasil, né? Dentro do mundo, e agora eu vou falar da solar dentro do Brasil. Como que foi na evolução nos últimos anos? A gente sabe, né, que teve a virada da 400, da resolução 482 da ANEEL, que foi em 2015, né, ela foi revisada com a possibilidade, né, de injeção de crédito e aquela galgada que teve, né, se eu não me engano foi 2015, 2014, acho que foi 2015. Então, a gente teve a revisão da resolução 482, que deu uma melhorada, né, no cenário do fotovoltaico, só que a gente tinha um problema que o fotovoltaico ainda estava engatinhando, a gente tinha material muito caro, tecnologia ainda um pouco arcaica, né, então demorou um pouquinho até pegar no tranco. Então a gente foi 2015, 2016, 2017, bem crescendo devagarinho ali, né? A gente saiu ali de uma potência de 2 megawatts, né, de potência instalada. Desculpa, perdão, gente. De 2.000 instalações fotovoltaicas, eu estava olhando o gráfico aqui, de 2.000 instalações fotovoltaicas em 2015 para 22.000 instalações fotovoltaicas em 2017. Então foi um crescimento muito bom, mas ainda pequeno dentro do que a gente chegou hoje. Então, 2017, 22.000 instalações. De 2017 para 2020, a gente saiu de 22.000 instalações para 509.000 instalações beneficiadas com energia solar fotovoltaica. E de 2020 para 2022, a gente saiu de 509.000 para junho de 2022 com 1.438.000 instalações, de 509.000 para 1 milhão, quase 1,5 milhão de instalações ali em junho de 2022. A gente já ultrapassou 1,5 milhão de instalações beneficiadas com energia solar fotovoltaica do Brasil hoje. Então, para vocês terem uma ideia do tamanho do mercado que a gente tem hoje. Lembrando, gente, que a gente tem mais de 80 milhões de unidades consumidoras no Brasil. Então, a gente está falando de 1,5 milhões beneficiadas, sendo que a gente tem um mercado de 80 milhões de unidades consumidoras. Então, a gente está falando de um baita mercado ainda que tem muito a ser explorado. Eu sempre falo isso e eu não canso de falar, tá? Então, saiba que o fotovoltaico, apesar de estar crescendo muito, ainda tem muito o que crescer, beleza? Falei de número de instalações. Dentre as fontes listadas, né, do boletim do Ministério de Minas e Energia, né, o Ministério de Minas e Energia emite boletins, né, mensais de energia. Então, dentre as fontes listadas desse boletim, a solar é a que conta com a maior previsão de crescimento no ano. Então, em relação aos últimos anos, né, a solar ela tende a crescer 60% dentro do que ela já apresentou, né? Então é um crescimento absurdo ainda, né? É um percentual muito acima dos outros, né? A eólica tem uma previsão de crescimento de 12%, a hídrica de 5,2% e a biomassa de 4,8%. Então 60% é muita coisa ainda de crescimento, tá, gente? E a gente está falando disso de um mercado que eu falei com vocês que tem uma capacidade enorme ainda de geração de energia. Então, a gente tem muita oportunidade dentro da energia solar. Falando das oportunidades, né? Agora eu vou falar para vocês o ranking de cada estado, cada geração de cada estado. A gente tem Minas Gerais despontando aí como o estado que mais tem potência de geração fotovoltaica instalada. A gente sabe que isso
nos primeiros anos de energia solar, Minas contou com um benefício que tinha a isenção do ICMS, né, total no crédito, então isso fez com que Minas despontasse por muitos anos, né, como a principal galinha dos ovos de ouro, né, da energia solar. Todo mundo queria instalar em Minas, né? As grandes usinas de geração distribuída estão em Minas Gerais, tá? E aí Minas tem 1,7 gigawatts de potência instalada, né? Nos últimos dados que a gente teve acesso, né? Então 1,7 gigawatts de potência fotovoltaica em Minas Gerais. E aí depois vem São Paulo, Rio Grande do Sul, como os três primeiros, né, estados, Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul. E lá nos últimos a gente tem Acre, Amapá e Roraima, nos estados mais ao norte do Brasil. Então, depois eu acho que a gente vai soltar aqui para vocês na tela o aparato geral, né, do Brasil. Solta aí, galera. Então, por favor, na tela, o ranking brasileiro de estados, né, para todo mundo ter uma ideia onde cada estado está posicionado na geração de energia solar fotovoltaica, tá? Então, esse é o que a gente tem de potência instalada em todo o nosso país, beleza? E aí, quais as formas, né, que a gente tem de geração distribuída? Qual o mercado que existe de geração distribuída que você que está assistindo ao vídeo pode se inserir, né? Se você quiser entrar no mercado fotovoltaico, quais as opções que você tem dentro da energia solar fotovoltaica para você trabalhar? Então, dentro da geração distribuída, a gente tem alguns tipos de geração. Então, a gente tem a geração junto à carga. O que é isso? É o sistema fotovoltaico que é instalado junto à unidade consumidora. Então vamos lá, eu tenho uma fábrica de pão aqui. Então dentro dessa fábrica de pão eu tenho um consumo, né, alto, e eu quero instalar um sistema fotovoltaico para suprir a energia dessa fábrica de pão. Eu vou instalar em cima do telhado da fábrica de pão. Então isso aqui é uma geração junto à carga. Significa que toda a geração do meu sistema está sendo beneficiada no mesmo local aqui. Então eu estou instalando para a unidade consumidora que está sendo beneficiada no mesmo local. Então é uma geração junto à carga. A gente tem o autoconsumo remoto, que é o quê? Então eu tenho minha padaria aqui, mas ela tem um telhadinho pequenininho, e eu tenho uma fazendinha aqui que eu posso instalar energia solar. Então eu vou instalar energia solar nessa fazenda, as duas na mesma concessionária de energia, né? Sempre lembrando isso. Então eu instalei energia solar aqui, e aí eu vou gerar créditos para abater nessa padaria que está lá dentro da cidade, né? Na mesma concessionária de energia. Então eu tenho essa possibilidade, eu posso gerar energia aqui e abater energia nesse outro local, se estiver na mesma área de concessão da concessionária de energia, beleza? Então, vamos lá, eu estou gerando aqui e consumindo aqui, isso é autoconsumo remoto. Então, remoto, né, significa que não está junto à carga, e é isso que é o autoconsumo remoto. A gente tem a geração compartilhada. O que seria isso? Tem uma fazenda, eu tenho, por exemplo, 4 empresas que querem se beneficiar da geração de energia dessa fazenda. Elas montam um consórcio entre elas e se beneficiam do rateio de crédito dessa geração nessa fazenda. Então a fazenda é feita para atender 4 empresas, por exemplo. Ou eu formo uma cooperativa com 30 pessoas, por exemplo, pessoas físicas, né? Formo uma cooperativa e se beneficiam essas 30 pessoas do rateio de créditos dessa fazenda solar, tá? Também é uma forma de geração, a geração compartilhada, beleza? Além disso, a gente tem empreendimento com múltiplas unidades consumidoras, o famoso EMUC, que também é chamado de geração em condomínio, tá? Então, por exemplo, eu tenho um condomínio de casas e aí eu faço uma geração, eu tenho um terreno lá grande, né, dentro desse condomínio de casas, e a gente faz uma fazendinha aqui, dentro do condomínio mesmo, né, que tem o medidor de condomínio, eu gero energia para o medidor de condomínio e dentro do medidor de condomínio eu faço o rateio entre as unidades consumidoras que constituem esse condomínio aqui, tá? Então aí isso vai ser definido em ata de reunião, vai ter uma ata de reunião definindo o rateio de crédito entre cada unidade consumidora, e aí você pode formar uma EMUC, né, que é um empreendimento com múltiplas unidades consumidoras. Isso só funciona quando você tem o medidor de condomínio, tá, gente? Então tem que constituir um condomínio mesmo de alguma coisa, né, ou de prédio, ou de casa, né, que aí você pode fazer esse rateio de crédito. Essas são as 4 principais possibilidades que a gente tem com geração distribuída, e aqui dentro vale a criatividade, né? Você tem várias opções dentro de cada tipo de modalidade de geração. A gente tem vários vídeos aqui no YouTube falando sobre isso, aluguel de telhado, fazenda solar. Então a gente tem vários vídeos aqui no YouTube da Academia do Sol que você pode aguçar a sua criatividade dentro desse mercado maravilhoso que é a energia solar fotovoltaica. E aí, quem que regula isso tudo, né? Quem que faz a regulamentação, né? Quem que rege o mercado de energia solar fotovoltaica hoje? A gente tem 2 coisas que regem. Primeiro, a agência, né, que é a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica do Brasil, ela que vai regir, né, as regulamentações, as normas, né, que regem todo o setor elétrico brasileiro, não seria diferente com o fotovoltaico. Só que a gente tem a Lei 14.300, que está por cima, né, o guarda-chuva de cima de tudo, ela que vai ditar o que a ANEEL tem que regulamentar, né? Então a lei ela sobrepõe resolução, então a 14.300
é a base de tudo pra gente, né, hoje. Então é a principal lei que a gente tem hoje no mercado fotovoltaico. E a ANEEL vai regulamentando, né, as coisas que a 14.300 pedem para a ANEEL regulamentar, beleza? Dentro disso tudo, galera, você precisa de quê? Se você quer entrar no mercado fotovoltaico, você precisa se especializar. E aí você está falando com a equipe certa, galera. A Academia do Sol é a chave para o seu sucesso. A gente sabe fazer o que a gente faz, por quê? Porque a gente veio de uma empresa chamada Get Power Energia e a gente está no dia a dia dessa empresa. Eu estou aqui todo dia, todo mundo que faz vídeo aqui na Academia do Sol está no dia a dia de uma empresa de energia solar e a gente sabe como que é o dia a dia de uma empresa de energia solar. Então a gente sabe fazer as aulas, os cursos dentro da Academia do Sol. Então você vai acessar aqui a plataforma da Academia do Sol e lá dentro você vai acessar o curso Mestre Fotovoltaico, que aí você vai se especializar no mercado de energia solar para você entrar de cabeça no mercado que mais cresce no Brasil. Então, quer se especializar? Quer entrar de fato no mercado de energia solar? É só você acessar aqui o link da plataforma da Academia do Sol e você vai entrar lá no curso Mestre Fotovoltaico e vai fazer o curso. E aí você vai entender por que eu estou falando isso para você. Porque você vai aprender com quem faz no dia a dia, tá? Beleza? Então fica aqui o convite. Você vai acessar o curso da Academia do Sol, que é a nossa empresa, né, o nosso braço dentro da Get Power, né? A gente fez essa plataforma, né, essa Academia do Sol, essa plataforma surgiu dentro da Get Power Energia, que é de fato uma empresa de energia solar. Então, venha aprender com quem faz no dia a dia, beleza? Fica aqui o convite, deixe seu like aqui no nosso vídeo e até o próximo vídeo, né? Não a próxima aula. A próxima aula você vai ver nada dentro do curso da Academia do Sol. Então, até o próximo vídeo aqui do YouTube da Academia do Sol. Um grande abraço a todo mundo.